Chegou o momento quando vamos dirigir a nossa atenção para o entendimento da palavra de Deus neste momento especial, quando adoramos a Deus e agradecemos a sua mão sobre a nossa vida. E falando nisso, quando a gente pensa de falar sobre o que está escrito na Bíblia, mas olha só que coisa, essa Bíblia só tem contradição. Como é que é? É isso mesmo? Pois é, muita gente, eu tenho visto muitas pessoas falando, olha, o Saião eu não entendi aqui, eu estava lendo, mas como é que um texto fala uma coisa, outro texto fala outra? A gente vê que parece que não tem muita coerência, muita lógica. Parece de fato, né, que está cheio de contradição. E aí, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada e vamos ver qual é, atenção, a sabedoria que existe no texto que parece cheio de contradição, e você vai descobrir que essa sabedoria, com muita ironia, serve de direção para o dia a dia. Então vamos ver o que aparece lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. Quando Paulo escreve essa carta, ele vai dizer o seguinte. No versículo 18, Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistir em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uau! O que é isso? Que texto impressionante! Olhando para o que vemos aqui, nós vamos descobrir Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Corinto. Corinto, uma cidade da Grécia, não muito longe de Atenas, uma cidade importante, né, que ficava ali num istmo, que tinha um espaço especial de transporte
né, de mercadorias de um lado para o outro, nos dois mares ali, que nós temos, Mar Egeu, Mar Jônio, naquela região, e ali, então, dentro desse ambiente de cultura grega, Paulo tinha apresentado o Evangelho. Atos capítulo 18 dá os detalhes da visita de Paulo em Corinto, e agora ele escreve essa carta, muito provavelmente aí em torno do ano 55, e vai trazer orientação para essa nova comunidade na fé. E o que acontece? Nós estamos aqui nesse ambiente onde existe toda uma procura por algum tipo de sabedoria especial que tenta explicar a realidade e a experiência humana diante dessa realidade. E aí nós temos os dois lados aqui. Você tem, né, aqui Paulo menciona, por exemplo, o judeu, que além da questão dos milagres, tinha o famoso erudito, que era o estudioso que procurava explicar a palavra, a lei divina, a partir de um critério que tivesse uma certa relação de coerência diante de todos. E, claro, o mundo grego a gente sabe muito bem que era o famoso mundo da sabedoria, né? A Grécia é o lugar do pensamento de Aristóteles, de Platão, da maiêutica de Sócrates, dos grandes primeiros pensadores da história, né? Era exatamente nesse ambiente grego que surgiu, né, toda essa questão das diversas artes, inclusive a arte da persuasão, a retórica, que tem todo um desdobramento, além da Grécia, para o mundo romano, né? A gente tem aqui tudo isso e, de repente, chega o Evangelho e vem trazer uma mensagem que tanto aqueles que viviam na tradição, vamos dizer, judaica religiosa, especialmente do ambiente farisaico, como diante desse mundo grego, vamos assim dizer, filosoficamente sofisticado, o pessoal dizia, peraí, esse negócio não faz sentido. E veja só que coisa, por incrível que pareça, no fundo, o pessoal tem razão. Não é que a Bíblia é cheia de contradição. Vamos ver como é que funciona isso? É curioso a gente observar que, se formos observar direitinho os relatos bíblicos, logo no começo da Bíblia, ele vai falar, por exemplo, que Deus, que é todo-poderoso, que é onisciente, que tem todo o poder do mundo, ele vai criar o mundo. É interessante que ele cria tudo, conforme Gênesis capítulo 1, em 7 dias. Quando a gente chega no capítulo 2, tem a frase logo no início do capítulo que vai dizer literalmente no hebraico, no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Então a gente pergunta, peraí, mas foram 7 dias ou foi um dia? E a pergunta é, por que um Deus todo-poderoso precisa demorar 7 dias para criar o universo? Se aquele precisa de tempo, a criação vem meio devagar, ele precisa esperar, dar o tempo do relógio para a coisa funcionar. Ou seja, a gente começa a perceber que a nossa mentalidade, a nossa cabeça está preparada para ler o texto de um jeito, quando o texto, na verdade, está apontando para uma outra direção. Isso significa que nós somos frutos de uma maneira de pensar que acostumou a entender que toda a realidade à nossa volta é redutível à explicação racional. Tudo aquilo que sai fora desse quadradinho, a gente diz, isso aqui não é científico, isso aqui simplesmente não faz sentido, então a gente guarda na gaveta ou a gente coloca numa posição desprezível e deixa em segundo plano. Por incrível que pareça, a própria trajetória do pensamento, a trajetória da história da filosofia, da cultura, até mesmo do mundo ocidental, depois de muito tempo começou a perceber e dizer, peraí, não é bem assim que as coisas, né? Não é bem assim que o real corresponde ao racional. A realidade é muito mais ampla, mais profunda. Ela não é redutível a uma lógica simplista. Curiosamente, quando a gente vê a literatura bíblica, não só você vê coisas que eu acho tão interessante, eu tenho encontrado pessoas assim, às vezes até mesmo um pouco mal-humoradas, né? Que leem um texto bíblico e logo eles já partem para
para ridicularização, até mesmo por um deboche, como se isso fosse fazer alguma diferença. Não sei por que se sentem incomodados a ponto de precisar debochar, é muito curioso isso. Mas o interessante nessa história é que a pessoa não percebe que nós não somos os primeiros a perceber essa contradição, esse aparente equívoco, esse negócio quando a coisa fica desarrumada e parece estar claro que existe uma falta de sabedoria no texto. Por incrível que pareça, aquilo que a gente acha que é falta de sabedoria, da parte de Deus tem muita ironia. Para entender como isso funciona, a gente vai descobrir, por exemplo, no início da trajetória bíblica, quando Deus começa o seu projeto de redenção, ele vai chamar um indivíduo, Abraão, para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, para a terra que Deus haveria de dar a ele e aos seus descendentes. E curiosamente, todo mundo fala, não, Abraão, ele é o pai da fé, ele é um homem que creu em Deus, ele creu em Deus, isso, ele foi creditado como justiça. Pois é isso que aparece lá em Romanos 4, é isso que aparece em Gênesis 15, 6, mas quando você lê mesmo a história de Abraão, é muito interessante tudo o que acontece lá, porque Deus fala com Abraão e Deus promete para ele 3 coisas. Abraão, você vai ter bênção, eu estou lhe prometendo bênção, você vai ter terra e você vai ter descendência. Quando você lê o texto, você descobre o quê? Primeiro, Abraão não recebe bênção nenhuma. A bênção que ele recebe é carregar o sobrinho com ele, que vai arrumar uma confusão, vai dar um BO sem tamanho, e ele vai ter que dividir o espaço ali com o sobrinho, e vai ficar inclusive em desvantagem, e depois o sobrinho ainda acaba entrando numa espécie de guerra local, e o Abraão, desesperado, vai tentar salvar o Ló e a sua família, conforme o relato que aparece em Gênesis capítulo 14. Além disso, Deus diz para Abraão, você vai ter uma grande descendência, imagine só, a mulher dele não consegue ter filho, ela é estéril. E Deus diz, vou te dar a terra. Chega lá na terra, está ocupada. E além da terra estar ocupada, a gente vai descobrir que Abraão tem que sair correndo para o Egito, porque houve fome na terra. Você percebe? Então assim, lendo o começo da história da redenção, tudo que Deus promete, fica claro que não vai chegar. Isso é proposital, isso é intencional. E Abraão, sendo grande, homem de fé, com a sua esposa Sara, maravilhosos, eles viveram felizes para sempre. Como é que é a história? É interessantíssimo. Abraão tem tanta confiança em Deus que quando Deus vem falar com ele sobre a história da promessa, da aliança, Abraão diz, Deus, seguinte, ó, tem um rapaz aqui em casa, gente boa toda a vida, esse Eliezer de Damasco, ó, rapaz aí, ó, é de primeira, então vamos parar com essa conversa, né, que o senhor vai me dar isso, vai dar aquilo, porque você não está vendo aqui, Eliezer, ele será o meu herdeiro. E o curioso é que você esperaria que Deus dissesse, como assim, Abraão, você não acreditou na minha palavra? Deus responde de boa, diz para Abraão, Abraão, olha, não sei se você lembra da nossa última conversa, né, você leu a minha mensagem, né, que eu mandei para você, fique sabendo que o descendente virá de você mesmo. Deus espera mais um bom tempo lá na frente, e quando tudo parece assim estar devidamente encaminhado, não só Abraão estava ressentido porque nada acontecia, agora é a vez da Sara ficar ressentida, aí os dois entram em acordo e arrumam lá uma serva que trabalhava para Sara, chamada Agar, e aí eles têm um filho chamado Ismael, para tentar cumprir aquilo que Deus tinha falado por conta deles mesmos. E é curioso porque quando a gente chega e lê a história direitinho, a gente vai ver que depois de tudo, quando Deus fala, olha, lembra não da promessa, ele diz, Senhor, tem o Ismael aqui, tal. Aí Deus diz, espera aí, vamos repetir a lição de novo, eu não falei que ia ser alguém conforme a promessa que eu tinha dado, e vocês arrumaram um jeito, um esquema aí, com esse lance de colocar Agar na jogada que não estava incluído. Então é muito interessante, impressionante, como você vê que o pai da fé, toda hora, escapa
e ele parece ser, na verdade, o pai da dúvida. Você percebe a ironia? Aliás, a gente pensa nas pessoas da Bíblia como gente assim maravilhosa, que obedecia a Deus, que vê que coisa impressionante. Você vê que o indivíduo que está toda hora questionando, e chega até a dizer para Deus, por acaso não fará justiça o Deus de toda a terra? Esse Abraão, que vai ser referência de fé, vai ser um indivíduo que mostra toda a sua fragilidade. A gente vai ver que o indivíduo mais sábio da história na Bíblia é o Salomão, pois é ele que vai pôr o reino a se perder por causa do seu caminho de afastamento de Deus. É Davi, o homem segundo o coração de Deus, que vai ser responsável por adultério e homicídio, e que vai trazer problemas enormes pela sua tentativa de grandeza num recenseamento que não fazia sentido. É exatamente Arão, aquele homem especial, sumo sacerdote, que só ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer sacrifício em favor do próprio povo, no momento mais extraordinário da história de Israel, quando Deus está dando as tábuas da lei para seu irmão Moisés, e eles estão lá no meio do projeto da construção do tabernáculo. Arão, o homem sagrado, vai fazer o bezerro de ouro. Então você percebe que esses relatos bíblicos, eles apresentam para a gente uma coisa curiosa, que num certo sentido, no momento imediato, tem todo o sabor de contradição. Deus liberta o povo da escravidão para deixá-los no deserto, no meio da aflição. Deus usa esses líderes que parecem ser pessoas promissoras e que a gente considera referência especial, e eles mostram uma fragilidade sem igual. Todo caminho bíblico é um caminho que, por definição, traz a ironia dessa contradição. E é interessante a gente ver isso porque a gente começa agora a perceber que, para entender a Bíblia, primeiro, a gente precisa abrir mão de toda explicação simplista, porque o texto é muito mais bem bolado, ele é muito mais artística, literária e teologicamente construído. Então, quando alguém lê um versículo aqui e dá uma explicação assim, como diz, né, o mau jogador que chuta para o lado que está virado, ele vai fazer confusão e não vai entender o que o texto está querendo dizer. Segundo, que a gente não pode tirar uma grande conclusão do texto bíblico lendo somente uma passagem, um texto, sem considerar todo esse texto dentro de um ambiente maior em sintonia com outros textos, porque as coisas estão ligadas. E terceiro, a gente nunca entende de fato o que o texto está dizendo para a gente se a gente não sabe exatamente o contexto e por que esse texto está dizendo isso naquela situação. Pois é, e falando dessa coisa interessante da contradição, o que mais é importante para a nossa lição? Veja que coisa curiosa, a gente descobre que Deus diz que quem obedece às suas orientações, quem atende aos seus mandamentos, vai ser uma pessoa bem-aventurada, feliz e bem-sucedida. O Salmo 1 diz que tudo o que ele fizer prosperará. E por que isso? Será que é uma barganha com Deus? Na verdade, não, é uma coisa muito sensata. Se o Deus que criou o universo nos deu suas instruções, e ele sabe como as coisas funcionam, a gente seguindo essas instruções, geralmente a coisa vai dar certo na nossa vida. Sim, de modo geral acontece isso. O sujeito, por exemplo, que ouve o conselho dos mais velhos, a pessoa que atende a orientação correta dos seus pais, o indivíduo que não é preguiçoso e que trabalha, a pessoa que desenvolve virtudes, geralmente dá bem. Mas espera aí, será que essa perspectiva básica da vida explica todas as situações? Olha só a ironia divina. Assim como você vê que os indivíduos mais especiais fizeram tantas bobagens e eles não foram abençoados por causa daquilo que eles eram, mas apesar do que foram, você vai ver o indivíduo mais extraordinário na Bíblia, que é exatamente a figura de Jó. Jó é tão impressionante que Deus chega para Satanás e diz: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém que nem ele. E lembre-se, Jó é o indivíduo mais rico do Oriente. Por quê? Porque ele é o mais justo. Essa era a ideia desse pensamento de teologia retributiva.
Mas quando a gente vai ver esse indivíduo mais rico, mais justo, passa pelo maior sofrimento e maior tribulação, porque está se levantando uma pergunta importante que é: será que vale a pena continuar servindo e adorando a Deus quando as coisas parecem dar errado? Os amigos de Jó entram numa confusão e partem para acusações infundadas contra Jó. E no final das contas a gente vai ver que Deus estava atuando por trás desse sofrimento, que isso tinha função na vida de Jó, que não é verdade que a gente pode e deve adorar a Deus só por interesse e que a realidade é muito maior do que a gente imagina. Essa maneira de se apresentar as coisas da vida e da realidade na Bíblia é tão impressionante que deixa a gente ainda mais assustado. Sabe por quê? Em vários textos bíblicos a Bíblia diz assim: e o Senhor Deus se arrependeu de ter feito isso. Peraí, Saião, desculpa aí, agora o negócio complicou. Deus vai dizer no dilúvio em Gênesis 6, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou no seu coração. Depois, lá na frente, aliás, uma ironia muito doida, o profeta mais maluco, mais fora da curva, mais estranho, que é o Jonas, ele que vai ter o privilégio de trazer o maior avivamento da história do Antigo Testamento, esse profeta Jonas lá na frente, e o Senhor se arrependeu do mal que haveria de trazer sobre Nínive e não trouxe. A mesma coisa que acontece em Êxodo também, diante do pecado do povo. Que história é essa de Deus se arrepender? O que a gente pensa? Adivinhe? Não tem explicação. Que dor eu tenho nessa contradição. Mas será que essa é a explicação? É interessante. Se nós, conforme 1 Coríntios apresenta, estamos fundamentados no entendimento da vida, nas limitações da sabedoria humana, de uma lógica simplista, a gente de fato vai entrar em confusão, porque parece, que Deus está dizendo coisas diferentes. Lá em Números 6 ele falou: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, que legitima e valoriza a arte, manda construir querubins em cima da arca, até mesmo no momento difícil manda fazer uma serpente de bronze, e depois diz: não é possível, não é permitido fazer nenhuma imagem de escultura. Quer dizer, no momento, você entende, ele está questionando a idolatria, no outro lado ele está valorizando a arte ligada ao sagrado. Quer dizer, olhando com mais atenção, a gente começa a perceber, e olha que coisa, é claro que Deus não se arrepende no sentido humano nosso, que Deus, nossa, eu não sabia que ia acontecer isso, puxa, agora eu fui pego no contrapé aqui. Claro que não. Mas por que é tão importante dizer o Senhor se arrependeu? Porque, na verdade, essa atitude profundamente humana diante de uma circunstância que, vamos dizer, nos atinge profundamente, que nos leva a voltar atrás, que é esse arrependimento. Então Deus, assim como o pai e a mãe chega perto de uma criança e imita o balbuciar dela e se aproxima numa identificação tão significativa e marcada por uma postura amorosa, a Bíblia, em vez de dar uma linguagem técnica, filosófica, ontológica, ela vai e diz que a reação de Deus diante do erro, do pecado, das posturas humanas é tão forte, que ele identifica a sua dor com aquilo que é a marca mais forte da atitude pesarosa que acontece com o ser humano. É claro que isso não identifica a ação de Deus na sua essência, mas é absolutamente importante dizer que Deus se arrepende para a gente perceber a vivacidade, a força, a expressão literária poderosa para comunicar o quanto Deus se importa conosco. Você percebe? Então quer dizer que a ligação, a conexão das coisas está em outra parte que à primeira vista a gente não consegue enxergar. Olha que coisa curiosa. Assim como a gente olha no texto, e a gente vai descobrir o quê? Que é verdade que muitas pessoas que a gente imagina que seriam as pessoas de
grande prerrogativa, de primazia, de destaque especial, que essas pessoas promissoras, que elas iriam longe demais, como a gente viu o caso de Davi, de Salomão, de outros mais, a gente começa a perceber um caminho assim contraditório na Escritura, no sentido de que tudo aquilo que parecia muito promissor, a gente vê que não vai dar tão certo assim como a sabedoria grega e a erudição hebraica, a gente descobre que aquilo que você jamais imaginaria, que não teria chance nenhuma, essas coisas ganham um espaço especial nessa santa loucura divina, nesse caminho de chamada contradição que, na verdade, é sabedoria de montão. Para você ver como esse elemento da surpresa divina aparece, deixa eu lembrar alguns aqui de um texto assim que a gente lê e fica até meio pensativo quando a gente vê Deuteronômio capítulo 23, verso 3. Diz o texto o seguinte: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor Deus não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Você já viu que coisa interessante? Nenhum amonita, nem moabita tem qualquer chance no povo de Deus. Deus fala para os israelitas: vocês não se misturem com os outros povos, porque eles têm caminhos equivocados que vão levar vocês para se afastarem de Deus e entrarem numa situação complicada na vida. Quando você vai ver, o mesmo Deus que diz: olha, o primogênito é aquele que vai ser abençoado, vai agir tantas vezes na vida do mais novo. O mesmo Deus que afirma isso, ele vai, curiosamente, por exemplo, abençoar Agar e Ismael, apesar da história complicada que surge lá no Gênesis. Esse mesmo Deus vai fazer com que um monte de estrangeiros subam com os israelitas saindo do Egito. Esse mesmo Deus que ama tanto José, que vai casar com a filha de um sacerdote no Egito, e Moisés, que casa com uma mulher midianita, a gente começa a perceber uma série de pessoas que não tem nada a ver com a comunidade de Israel propriamente dita, e talvez a coisa mais curiosa de tudo é lembrar do relato bíblico de Ruth, a Moabita. Você percebe? Nenhum moabita tem chance. Então, imaginem a visão, a história bíblica, lembrando de Boaz, que vai para a terra de Moabe por uma circunstância de fome, ele morrem os filhos, e vem a sua esposa com a sua nora moabita, viúva, quer dizer, alguém que parece não ter tido a bênção de Deus na família, alguém que está vindo do povo que não tem qualquer relação com a fé israelita. Aliás, havia até sacrifício humano entre eles. Quer dizer, a história é extremamente inusitada. Curiosamente, ela vai fazer parte de uma maneira extraordinária de um casamento com Boaz que parece não fazer sentido para quem está vendo. É a santa contradição da sabedoria de Deus em ação, para se tornar a ancestral do rei Davi e, no final das contas, da linhagem messiânica que chega a Cristo Jesus, o Senhor. Então a gente começa a perceber que o caminho da ação divina, ela não pode ser vista de maneira simplista, ela não pode desconsiderar o relato na sua explicação mais ampla, e ela tem segredos, e tantas vezes você vê nessa sabedoria
ou uma pitada daquilo que a gente pode chamar de divina ironia. E, num certo sentido, essa ironia aparece mais forte quando a gente lê esse texto de 1 Coríntios. Por quê? Porque, veja bem, pessoal, vamos conversar sério. Nós estamos num momento em que todo mundo assim está no ápice. Né? Então, o pensamento grego, né, a expressão máxima da filosofia, até hoje essa filosofia grega é respeitada no mundo todo e influencia diversas escolas de pensamento. Nós estamos numa época do crescimento para o apogeu do Império Romano. Imagina, a raiz da civilização ocidental, a referência do direito que permanece até hoje entre nós, as línguas latinas, toda a riqueza e a sabedoria religiosa hebraica também num ponto de referência elevado. E aí chega um indivíduo e fala, como é que é mesmo a sua fé? Não, eu creio naquele indivíduo que foi condenado e morto na cruz. Que isso? Que coisa mais sem sentido. E aí, Paulo, e é tão interessante, Deus com seu senso de humor único, ele faz questão de pegar um indivíduo que representa tudo isso, que tem educação grega, que tem cidadania romana e é um expert máximo naquilo que tem a ver com a erudição judaica. Esse Paulo que proclama a fé em Jesus, que é, vamos dizer, a contradição máxima daquele mundo antigo e proclama o que ele vai chamar a mensagem do escândalo da cruz. Eu vou até fazer questão de ler aqui na mensagem, porque a expressividade aqui ela é muito significativa. Olha o que Paulo vai nos dizer. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Está escrito, destruirei a sabedoria dominante e mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido? O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com essa fraqueza de Deus. Lembre-se de que quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez que os visitei para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Não estava certo sobre como apresentar o tema. Sentia-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Mas mesmo assim, a mensagem cumpriu seu propósito, o Espírito e o poder de Deus fizeram isso, que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não o resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. Que coisa impressionante, que coisa extraordinária. Então vamos pensar
aqui sobre a importância disso para a nossa vida. Se a gente fica pensativo, ou às vezes se sente incomodado, e não consegue à primeira vista entender aquilo que na leitura imediata da Bíblia parece um desafio, parece uma suprema contradição, vale a pena aqui prestar atenção naquilo que serve de lição para a gente. Em primeiro lugar, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente deve ter a humildade de descobrir que não sou eu que estou vendo isso pela primeira vez. É claro que os autores que deixaram isso, eles não eram inocentes ao ponto de deixar um negócio do lado do outro como se ninguém tivesse prestado atenção nisso. É muita pretensão da nossa parte achar que a gente descobriu um negócio que ninguém nunca olhou. Segundo, que à primeira vista, a gente, com a nossa mentalidade, com a nossa cabeça, com o nosso jeito de colocar as coisas num quadrado lógico simplista, a gente, de fato, não vai entender aquilo que está sendo apresentado, mas depois de se abrirem janelas de conhecimento, ou literários, ou culturais, ou do contexto da época, ou de conexão entre as partes, ou do entendimento até como as pessoas falavam, viviam, pensavam nos tempos anteriores, a gente descobre, puxa, não sabia que existe essa realidade. E depois, é importante, quando a gente lê um texto, saber, por exemplo, o que é que o autor está querendo dizer. Aqui veio dois exemplos muito fáceis e simples. Há um tempo atrás, alguns estudiosos foram ler os livros de crônicas e eles leram e ficaram incomodados, falando, puxa, mas lá nos livros de Samuel e Reis, a gente tem tanta coisa que no livro de crônicas não foi apresentado que deve ter uma razão para isso. E aí eles fizeram a seguinte acusação, não, que o pessoal que escreveu crônicas estava ligado à casa de Davi, a essa herança, né, que vinha de Judá, que tudo aquilo que era negativo sobre Davi e Salomão, eles resolveram esconder e só contaram a parte boa. Por que pensavam assim? Porque pensaram com preconceito, com raciocínio puramente político e econômico. Quando você vai entender o que acontece em Crônicas, o que houve? O povo saiu da Babilônia, voltou para Judá, está reconstruindo o templo, está reconstruindo Jerusalém, está retomando a vida. E eles querem olhar para a história, mas olhar de uma maneira positiva para construir o futuro. Então, em Crônicas, a gente tem mais ou menos o que a gente pode ver assim, é que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se o pessoal tivesse má intenção, eles teriam tentado destruir a história antiga de Samuel e Reis, e ela está aí para todo mundo ver. Agora, quando eles estão interessados em consolar o povo, em trazer uma mensagem positiva, em construir para o futuro, eles reforçam tudo aquilo de positivo para construir na direção adequada. Percebe? Tem outro pessoal que começou a ler o livro de Atos, e é muito interessante isso, porque se tem alguém que a gente precisa olhar no Novo Testamento com muito medo, é o povo romano. Porque os romanos são donos do mundo. A gente sabe quem é César, a gente sabe quem foi Pôncio Pilato. Jesus morreu porque foi morto pelos romanos. Os romanos mataram Jesus. Pôncio Pilatos foi o representante legal. Jesus morreu por uma crucificação que é uma pena de morte instituída pelo Estado romano. É claro que houve participação dos religiosos de Jerusalém, é claro que houve uma situação mais ampla, mas a pena propriamente dita foi essa. E os romanos estão dominando a terra de Israel. Os judeus traidores são esses publicanos que trabalham para o Estado romano, que é o caso de gente como Mateus, como Zaqueu, que são odiados por todos. E quando a gente vai ler o Novo Testamento, o que acontece? Você vê um estranho namoro da fé cristã com esse mundo romano. E aí já vem o pessoal
que não sabe lidar com a ironia e com a intenção do texto, dizer, não, está vendo? Esses documentos foram criados por romanos para tentar fazer um movimento político e influenciar os judeus que incomodavam. Que loucura! O que acontece? O Evangelho vai deixar bem claro, como Paulo mostra para a gente, olha, tanto gregos como judeus que foram alcançados por essa graça, eles são atingidos por esse chamado de fé, e ele atinge a todos, inclusive romanos. Então a grande ironia é que Lucas, quando escreve Atos, o tempo todo mostra que o Evangelho não é ameaça para o governo romano, porque ele não é um movimento político. Não tem intenção de derrubar o imperador. Ele tem intenção de mostrar que a salvação de Deus chegou. Por isso, quando aparecem Romanos em Atos, eles suavizam. Inclusive, Paulo está indo na direção de chegar no centro do mundo que é Roma. É interessante que o primeiro que abre o coração no mundo gentílico para o Evangelho é Cornélio, que é um militar romano. Então você percebe aquela força algoz que parece problemática e que significa a destruição da fé, é exatamente a primeira que recebe o Evangelho, e Roma, que é o lugar da grande perseguição, se tornará centro de grande multiplicação de fé, porque Deus gosta da coisa com emoção, por isso ele inverte o caminho da contradição. E o interessante nessa história, se a gente acha que viu uma contradição na Bíblia, a gente não viu nada. Essa Bíblia só tem contradição. E qual é a contradição maior? É a bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Como assim? Deus infinito pode encarnar na figura de um nenê em Belém da Judéia? Como assim Deus pode se tornar um de nós, sentir as nossas dores? Como assim a vitória divina se dá na sua morte? E morte diante de um império perverso, mau, pagão, como é o caso do Império Romano? E como assim nossa grande referência é um crucificado tratado como bandido pelo Império Romano, que disse coisas absurdas do ponto: amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Por isso a minha palavra para você é: se você quer receber esta mensagem com seu poder fenomenal, você precisa deixar de ser normal. Sim, porque o Evangelho é loucura e nunca vai poder ser explicado dentro da nossa limitada capacidade do nosso entendimento. Por isso, a coisa mais estranha de tudo, no final das contas, é o que Paulo vai dizer aqui. Pessoal, vocês viram o que os judeus estão procurando. Vocês viram o que os gregos estão fazendo. E Paulo tinha toda a erudição judaica, tinha todo o treinamento da educação grega. O homem que conhecia a realidade também do mundo romano, ele diz, olha, considerei tudo isso como se fosse esterco quando comparei com a sabedoria divina. E quando eu fui falar com vocês, Paulo não era um treinado em retórica. Eu não fui lá dar aula, falar coisas para tentar impressionar vocês, de modo que isso não fosse autêntico e genuíno. Eu vim apenas com Cristo crucificado, anunciando o poder de Deus e anunciando o Evangelho que jamais poderá ser limitado pelo entendimento humano. Então, fica para a gente algumas considerações importantes. Tome cuidado, preste atenção e veja de novo quando você achar difícil demais entender um texto que você não tem condições de avaliá-lo completamente. Segundo, não se leve tão a sério. A sua cabeça é pequena demais para entender o mundo e carregar todos os fardos e conseguir ter uma explicação completa sobre essa realidade. Você não está com essa bola toda até hoje. Nem a ciência, nem a filosofia, com todos os esforços, são capazes de dar conta da realidade. Terceiro, quando você olhar para o bom senso mais básico da realidade, você vê
na vida das pessoas que são atingidas pela mensagem que elas recebem. Então veja bem a vida de uma pessoa que alcançou o Evangelho. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, por que essa pessoa mudou? Por que existe uma mudança? Por que uma pessoa que perdeu o sentido da vida, que queria tirar a vida, de repente encontra alguma coisa que é a maior contradição possível? Quem você não imaginava nada agora parece ter tudo. E por que tanta gente que parece ter tudo no fim não tem nada? Existe algo poderoso, inexplicável, além da nossa compreensão naquilo que é a expressão da fé que aparece no Evangelho de Cristo. E finalmente, para você que serve a Cristo e que segue o Evangelho, não se incomode, nem procure desesperadamente defender a Deus como se Ele precisasse da sua ajuda e você ter que ajudá-lo racionalmente porque ele vai ficar em má situação. Não se incomode, nem com deboche, nem com agressão, porque fique sabendo que as pessoas fazem isso pelo incômodo que atinge a sua vida. Isso é apenas um grito disfarçado de quem pede algo que está faltando profundamente no seu coração. E, finalmente, você precisa fazer parte desse projeto louco e absolutamente incompreensível, porque Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Que pregação? Pregação da palavra, com seus desdobramentos, com tudo aquilo que decorre dessa multidão de milhares de milhões de pessoas que encontraram a santa loucura de Deus, que atingiu a sua vida contraditória por meio dessa santa contradição, para tirar essas pessoas de uma vida sem sentido e colocá-las em ação na missão da proclamação da palavra de Deus, palavra de salvação. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Amém.